Bora lá, galera, começar um armar bingo. É, Primeira mão aqui, eu tenho um Ás 8. A minha pergunta não é se eu defendo isso aqui. Eu tenho praticamente certeza que vou defender, mesmo nesse size. Mas como o size do cara afeta, porque normalmente esse size aqui não é um size comum. Os caras vão usar size mais baixos. Como esse size mais alto vai influenciar? Como é que tu acha que influencia nosso... Vai ter Ter muito? menos reis e mais call. Essa é uma mão que eu já não gosto de dar tanto reis. O padrão, né? Quando ele faz esse size, menos ainda. Eu jogaria de call. Boa. Eu botei aqui no spot bounty, né? A questão do spot bounty é que o range de open do cara aqui vai ser um 60 pulse. Então a gente tá jogando contra um range mais amplo. Mas esse é o size maior. Só que a gente pode ver aqui o size menor. Pô, ele tá batendo 40%, quase o range todo. Só que se eu colocar o size que o field usa, vai ver que a defesa é diferente. Eu até já fiz aqui. Então a gente vai ter 20% de raise. Call ali, 34% de fold. Deixa eu ver esse range aqui. E vai ter menos raise. Quando aumentar o size, obviamente a gente vai dar menos raise, né? Mas ainda tem bastante aqui, né? Até os 6 estão querendo. Alguns 6 aqui tá querendo ir quando tem conexão lá embaixo. É um padrão que eu já vi, né? Ele gosta de pegar esses pares que tem conexão lá embaixo. Por exemplo, o 5 aqui. 5-4 tem conexão lá embaixo, né? O 5-3, o 5-2, por exemplo, tem conexão lá embaixo. Gosta, né? Faz foldar muitas mãos melhores. É que essas mãos, posteriormente, ele além de ter vários runas para poder blefar, ele é um pouco desprotegido no aspecto de que se é um 6 com carta maior do que o próprio 6 ali, ele já não se preocupa com as overcard em relação a ele, tá ligado? 6 e Então ele vai dama, preferir 6 e vala, 6. os Todo. melhores seis, ele prefere um pouco mais o call, porque o seis menor precisa mais de proteção pela carta a mais que vai vir que é ruim pra ele, tá ligado? Sim. E acaba tendo que foldar futuramente as suas mãos. Aqui também, esse mesmo padrão tá no I6 aqui, ó, de baixo. É um padrão inverso dos top pairs. Os melhores querem dar raise. Os E piores call. aí o padrão inverso. Os piores bottom pairs e middle pairs aqui. Quando tem raise, eles vão querer os menores. Isso que é um padrão que dá até pra gente nem olhar a solução e já saber que esse padrão vai estar presente lá. Entender E esse. nesses ases, assim, eu acredito que a parte do nosso range play ali nos ases off, por exemplo, que o Ás de ouro vai ser muito relevante pela mesma ideia do bottom lá, que é a progressão, assim, né? De que, tipo, peguei o ouro, vou barrelar, tipo, ali, ele pegando. Só que nesse caso ele tá pegando mais o 4 do que o Ás em si, né? Eu acho que Não tá sei o porquê. conectado. E aí, quando a gente coloca o size mais alto, o que acontece é o que tu falou mesmo, vai para 17% de raise, a gente dá sempre menos raise com size alto. O call caiu um pouquinho, né? E o fold, ele não é tão influenciado. Tipo, o cara subiu o size para 40% lá, e 33%. Nosso fold vai para 37%. Continua pagando muita coisa. Esse high vão defender quase todos aqui do mesmo jeito. Vou colocar aqui. Então, saber que não vai influenciar tanto assim no nosso fold. Eu queria saber até quanto isso vai influenciar, né? Esse size aqui, por exemplo, eu vou botar o size que o cara fez, que foi próximo de 50%, pra ver uma parada diferente. E aí a gente deve ter uns 16% de raise só, e vai ter uns fold, e vai para uns 40%. Aqui ele vai no size mais alto. Quanto mais alto o size, menos mãos vai ter no range, né? Isso é padrão. E aí vai para 15% de raise, 44% e 41% de fold. Se o cara faz um size mais alto mesmo, 50%. Aqueles backdoors ali de flush com pause não querem mais pagar. O esse 8 ali, eu acho que os que tem ouro, não tiver ouro, né? Não É, dá, não. Wise 8 aqui com ouro. Sem ouro já vai foldar, praticamente sempre. Tem um Wise 8 com pausa ali que ainda vai pagar, que tem pelo naipe mesmo, né?
Mas vai ter muito fold já. Então começa pra onde vai, né? Nosso fold. Isso aqui é interessante. Aqui, você bet flop. Provavelmente esse spot começou multi-way pra estar com 10 blinds aqui. Eu abro 2,5 dessa posição. E eu fui de check turn. Tomei esse bet. E aí? E 2, 3, 1, 7. É um cara já reg, né? É, Meu 32, sopro. 23, né? 11. Parece reg. Mal defendeu do Button. Aqui a defesa dele não vai ser tão ampla. Vai ser uma defesa mais. Aqui a parte que eu ganho do range desse cara aí, é usar de copa e os 10 piores, né? É, eu Acho que vai ter peguei. call, vai ser call ainda por padrão, né? Eu acho, mas bem perigoso a textura. Mas quando ele polariza também, vejo tanto incentivo ele polarizar, poucos pontos de valor ele teria para fazer, sei lá, I10, Tá aqui. 9, Tem, 9, tem alguns dois pares, né? Eu acho que muitos já tacaram no flop, aqui é a atacaram teoria. no flop. Acho que É um atacaram no spot flop. que a gente vai ser beta range, porque a gente tá numa posição forte, jogando contra um Button. Então, quando a gente se beta lá, pera. E aí vai ter os Ice Vala ali para Então bluffar, vai é ter os range, a Ice gente vai Vala. betar range baixo mesmo, porque a gente tem muita vantagem, né, dos reis aqui, etc. E aí ele quase não folda flop. Flop realmente a gente não vai ter fold. Só os pocket pairs ali. E alguns ases sem backdoor, né? Os ases sem nada, assim, mesmo mais com backdoor baixo ali, vai foldar as 5 espadas. Só vai continuar com os ases mesmo de copas. O que a gente tem, né? A Ice Mas, Copa e o Ice Vala ali, os 10 piores que ele nem leva, seria os 10 Vala, 10 dano. é um spot que os dois vão ter muita equidade parecida, né? A gente tem vantagem de nuts, mas splita um Mas o Bordo pouquinho. conecta também. Vantagem de range, mas conecta. Enfim, qual. No spot em específico, ele dá call aqui. Quando a gente vai. A gente vai checar os ases, os dos pares, praticamente todos, né? Os 10 ali que não foram dois pares. Ele tá checando até dois pares aqui. Interessante. É que vai ter muito bet, né? Tipo, tá conectado no. Pelo mesmo motivo que você quer betar muito, o cara também quer betar muito, né? É. E aí ele tá betando um size baixo aqui. Vamos ver contra esse size baixo. O range dele conecta muito, né? Tem muita coisa. Só que eu acredito que o field vai jogar esse spot diferente aqui. Nesse flop, muitos dois pares já foram, já deram raise. Esse 10 e 9 aqui já não Sim. tá. Acredito que até um rei vala pode ter, um rei dama, já ter dado raise. E os dois pares, como o rei 9, por exemplo. E ele tá jogando aqui de call sem raise nenhum. Porque, justamente, o UTG tem muita vantagem, né? Então não vai ter muito raise. Mas na prática, os caras já vão dar raise com o rei 9. Então o range que vai pro turn do field é mais fraco. Concorda? Sim. Então aqui já não vai ter o rei 9 e o rei 10, por exemplo. Isso aqui já deve estar full raise. Aqui já teve um pouco de raise. Deixa eu ver aqui. Quando a gente betou. Assim, na prática o field já vai ter um pouco de raise isso aqui, mas talvez ele não tenha tribetado pré, né? Como ele tá dizendo aqui, enfim. Quando a gente checa, ele vai betar isso aqui. Deixa eu. Vou botar esse size. Eu acho que já vai ter alguns folds de Ice 10 aqui. Nesse size ele vai pagar. E tem algum fold de Ice 10 assim, Vai foldar o que não tem copa, né? Que tá bloqueando os left lá. os bluff. Com copas ele folda porque tá bloqueando alguns bluffs. Provavelmente tá bloqueando bluffs, né? O Ice 9 vai querer foldar numa frequência alta também. Porque justamente é uma tromba, né? O range do cara ainda vai ter. Só que na prática, eu acho, como eu falei, esse range aqui é mais fraco do que o que ele tá dizendo aqui. Se a gente colocar uns size. E de que betar lá também, pelo que a gente viu na própria teoria, não é de todo mal, né? Esse aí de 10.
acabar cobrando ainda desses draws, dos próprios 10, É. ele já divide, né? Claro, ele beta bem mais, ou ele checa bem mais em frequência, mas ele também tem bastante beta. É. Ele tem os Damavala lá, tem as sequências, né? Tem os dois pares aqui. E aí quando ele beta esse size no turn, o turn é bem forte o range. Aí o S10 folda full pra um size que eu enfrentei ali, né? No caso eu foldei na hora do jogo. Bem full, bem forte o range mesmo. Raise 7 tá dando raise aqui. Legal. E o field ainda, diferente da teoria, talvez tenha. Eu acho que tem menos capacidade de blefar, só que o range tá mais fraco, eu acredito. Ele não vai ter tanto esses dois pares que já deram raise, como eu falei. Até mesmo a sequência já deu raise no flop. Muitas vezes, né? Não vai ter esse patch da sequência. Eu fiquei curioso aqui, porque eu acabei foldando. Mas, por exemplo, mesmo nesse size, as brocas não foldam, né? Se a gente tem pai e broca, tá lá. O Dama 9, o Vala 9. Pai de duas Só que também pontas, né? falando da jogada dele, assim, né? Principalmente o que você falou ali da parte de querer dar raise. Tipo, qual mão esse cara, né? Não quis dar raise flop e agora quer betar tão alto, tá ligado? Só um 6 Qual e mão que ele 7, não precisa. tipo, um 6 e 7 que hitou a sequência no turn, né? Um Dama Vala lá de Copa que tá protegidão e agora quer sentir a necessidade de Sim, dar o pote, tá ligado? pode ser. Vamos lá, essa defesa aqui, tô estudando bastante pré-flop. Pode, né? E assim, pensando no bounty, pensa que aqui o cara tá abrindo muito, né? Tá, Esse cara também tá defendendo muito. E eu tô tá. short aqui. E é bounty. Bounty também sempre o range amplia, né? Então acho que essa E mão aqui a entra. mão em específico, eu acho que a defesa ainda vai ser, sei lá, uns 50 pulsa. É, é, Caralho, 80, 70. e eu peguei o spot, não que os caras tão tão grande, né? Um tem 37, o outro tem 18. Eu não tinha um spot parecido, mas 75% foi de left. Então a gente tem que defender muito contra essas posições finais no bounty. O bounty, ele. Todas as defesas elas são mais amplas, todos os ataques, tudo joga muito mais. O jogo todo é muito mais solto. Muito mais solto. Então por isso que eu não me surpreendo, assim. O Valete 2 começa a foldar, mas não folda quase nada, né? Vamos jogar tudo. E vai ter muito resteel também, obviamente vai tomar call pior. Tem dois range fraco ali e que vão pagar mesmo, full, então é todo linear nosso jogo. Vai tomar call só de mãos piores mesmo. Todo ice quer foldar, quer chovar praticamente. 12 blinds. Todo ice. Então é bem louco o jogo no bounty, ele muda muito. Se eu comparar essa defesa aqui com Vanilla, deixa eu ver aqui. Provavelmente essa defesa aqui vai ser diferente. E é aqui que a gente pega algum ensinamento. Como. E eu acho. Que porra foi que eu fiz aqui, mano? Que porra foi que eu fiz? Ah, eu tirei print. Que massa essa canetinha aqui, sem querer eu abri. Cara, eu não acredito que eu fiz, velho. Ah, bugou a parada. Bugou aqui. Não sei que canetinha foi essa. Então vamos lá. Vou pegar um spot vanilla normal. Classic. 75% de left, um botão short. Eu vou pegar o mesmo spot. O problema é que vai ter alguns choves, né? Por parte do Vulton, mas vamos ver aqui. E mesmo em Vanilla, tá? Pô, a defesa é até maior, cara. E vai ter os choves também. Então não é um spot que, quando a gente tá com 11 blinds, realiza muito. Tem fold não. Imaginei que Vanilla fosse mudar. Interessante. Detalhe é que nos ranges teóricos, tipo, tanto o Bulto quanto o TO, ele vai ter muita suíte de connector, né? Então,
E quase não tem chove, não tem call, porque esse cara já jogou quase tudo de chove. É um spot difícil pra gente avaliar, né? Mas eu acho que na prática a gente tem que pagar muito esse spot aqui. Tem dois ranges amplos aqui. E quando a gente hitar, vai ter call de mãos piores também. Realiza bem fácil. Aqui eu limpei. Nessa profundidade de stack é um jogo que vai ter muito limp. A gente não quer dar raise fold. A galera tá jogando. Esse é um reg mais agressivo, já tô marcado de agressivo. Eu não quero ficar dando muito raise fold, então vou jogar estratégia muito limpa aqui. 60 blinds. É sempre bom a gente ter as defesas, assim. A galera tá agressiva mais esse tipo de spot. Então, eu tô jogando bem próximo, assim. O que sugere teoria com mais limp. Fold aqui. Então, na teoria, a gente não dá raise praticamente com nada off. O off aqui é só um complemento. Se você pegar todas as frequências aqui, vai dar, sei lá, 2 combos off. Nem mais errei que é dar raise, né? Como ele tem um range muito amplo de limp. Ele quer dar mais raise com as suited que vão abrir pra foldar. E as que vão dar open pra dar call, né? O da raise. Essas de baixo eu acho que ele ainda abre pra dar forbetezinho, esses valodantes. Vamos ver, né? Quando toma tribet, aqui é exatamente a parte de fold. E só os ases querem forbetar mesmo com a block off. Esse. E todo o resto aqui do suited que abriu, abriu pra dar call, né? Até o 5-4 suited, 7-5, 8-6, essa Bem defesa. polarizadinha, né? Pra esquerda ali, pra direita, foldando a bola e pouco ali com mais tempo. E os opens off são poucos porque todos eles são pra foldar, né? Então por isso que vai jogar muito de limp. Enfim, mas eu joguei de limp, stab, barra return e river. Aqui eu perdi um bet, né? Eu acho que é muito importante a gente betar esse river aqui, mesmo que seja 25 pulsa, 30 pulsa, pra fazer foldar os ases, os 2, os 5, os ases não. Drowns, né, que não hitaram ali, principalmente flush draw. E assim, tipo, o cara tinha um valete perdido, assim, de paus, e eu não peguei, sabe? Lembrar de, principalmente contra o range amplo, que foi um range de check do Big, ele não me isolou, então vai ter um range muito amplo, né? Eu colocar aqui, quando eu jogo de call, e ele dá check behind. Esse range de check behind aqui vai ser bem fraco, né? Porque ele vai polarizar, e é muito, muito OP mesmo. Quando a gente joga de call. Muitas mãos suited, muitos off ruim, muita mão ruim, né? Tem 40% de raise nesse spot. Enfim, faltou o Bet River, eu acho que eu deixei passar aqui. Mesmo completando aqui, né? Completou uma sequência. E talvez também ele fique mais. Sem nada, foldar. Faltou o Bet. Aqui em Bout, essa defesa. Como é que. Mas qual o rei, pior rei que você pega? Qual o pior suited connector? Pior gap connector. Pega, tá cobrindo no bounty. Early game. Cara, eu pegaria todos os reis e até, sei lá, um 5-3 suíte. Até que bounteava, eu ia, tipo, pegava 2 gaps suíte aí. Até um 3. O open dele é um open meio tight, né? Porque tá 20. Tá bounty coberto. Praticamente todo mundo. Tem 2 caras que. Ah, não, tem 3 caras que cobrem, na verdade. Então, nesse spot que eu peguei, ele tá coberto. Né? Então, o range provavelmente é mais tight. Então, a gente poderia defender até mais, né? Tendo em vista que provavelmente o cara não adapta tanto o range de bounty. E isso é um negócio interessante de ver que os caras não ajustam muito o range de open de acordo com a estrutura. Né? O bounty, eu tô cobrindo aqui. Ele vai abrir o range dele. Muitas vezes, né? Enfim, eu acho que ele tá abrindo mais do que isso. A nossa defesa aqui. 5-4 suited. É o bottom. O gap connector 7-5 suited. Mas é muita defesa. Se eu pegar esse spot vanilla aqui, muda completamente. Vou pegar. Eu peguei 25% foot left, que é o que tá aqui. Mas se eu pegar esse mesmo spot vanilla, é bizarro o que acontece. Vou até ver aqui. 30, 40.
No Vanilla eu acho que a gente tá defendendo aí uns 17 pontos jogando nessa fase. Sim, 25%, né? 40 contra 20 ali. Hijack. É hijack? Hijack. Provavelmente aqui vai ser. É 20 blinds ali, né? É 30 blinds, na verdade. Deixa eu ver se tem um spot mais parecido. 40 contra. É. Será que é melhor ver Foi se. 34, 46, 34 ali embaixo. O último. O último. 34 embaixo, embaixo, embaixo. Mais um. Ah, show. Hijack 34. Vamos ver. Ah, aqui vamos ver o primeiro range Open, né? O Open aumenta uns 4% ali. E tá certo, né? Tipo, não é bounty e tal. Não tá coberto. No outro caso lá, ele tava coberto. E olha como o range muda, né? Tudo isso aqui é 20 indiferente. e poucos ainda nós estamos jogando. É V0. Deixa eu botar até essa defesa aqui no Vanilla. O cara tá abrindo mais e a gente tá defendendo menos. O cara abre 3% a mais e a gente defende menos. Aqui a gente tá defendendo 17%. E contra um range amplo, né? 7, né? Esse outro e o outro 20. Aqui 11% de call, né? É, a defesa total, né? Mas cai pra Sim. 11%, né? 33% de redução de defesa, praticamente. Contra um range mais amplo, né? Aqui ele tá defendendo versus Open 6%. O cara tá abrindo mais e a gente tá defendendo bem menos, né? O pior é 10 e 9 suited. Praticamente que vai ter algum EV, né? O resto é EV0. A linha do 9 ali, né? É. Os próprios reis piores que o Bem-vindo 9. aí, Pog. Bom dia. O Pog é o amigo do Z, não é isso? Tá dando pra ouvir, tá de Tá boa. tranquilo. Ah, não vai pular carnaval, não, mano? Pois é, eu tô na praia no carnaval, aí não tô no meu setup normal, não tô com meu headset, tô no Ah. áudio do notebook aqui. Tá horrível aí. Não, tá dando pra Tá ouvir bom, de tá boa. O Domingão tem que cuidar, não importa o que tá acontecendo, né? É, não, foda-se, mano. Eu não quero saber nem. Passado, Ah, depois semana que vem tô de volta. No setup beleza. normal e grindar mais. Ah, tu vai grindar do notebook hoje. É. Boa, boa. E é, então, mano. É, de domingo, velho, já me chamaram aqui. Eu não vou sair nem do canto, né? Tem que jogar. Bem-vindo ao time, cara. Bem-vindo aí. O Zé falou que tu ia passar o carnaval aí, depois ia começar. Tamo junto. Esse aí é o Pelé. Valeu, obrigadão. Esse é o Pelé aí. Bem-vindo Falou, ao bem-vindo, time. mano. É, e aqui, então aqui, cara, a diferença é absurda, né? Eu vi alguns spots já que no bounty que a gente cobrindo principalmente vai ter uma variação de range absurda. E muita gente não pega esses calls aqui que deveria ter. Aqui, o stack bountyável, né? Que tu falou. Aqui com 30 blinds eu consigo pegar o bounty do cara. Qualquer flush draw que eu pegar no flop, qualquer equidade, eu vou querer atolar pra ir atrás do bounty desse cara. Então, a gente quer realmente expandir esse range pra cá. E no Vanilla vai ter o callzinho padrão, na linha do 9 suited. Pra cima. E tribetar polarizado. Basicamente isso. É, aqui eu tava vendo essa defesa aqui, acho que é interessante a gente ver. Na prática, os caras usam 3x, né? Mas na teoria é 3,5, o size mais deep. A gente já viu esse spot, né? De 60 blinds, mais ou menos, os opens. E vai ter muito limp na estratégia do cara. Quando ele abre aqui, ele também fica vulnerável. A gente pode tribetar bastante, eu acredito. Na teoria, ele teria que limpar pra caralho pra se defender dos nossos tribets, né? Essa mão aqui, eu acho que é um candidato a tribet.
Interessante. Eu não iria para ele porque pelo efetivo eu ia, sei lá, mais para um 10-6 suíte de 3, Sim. 4 gaps ali, umas 3, 4 Concordo. gaps, assim, fala 7. Concordo, a gente tem que melhorar, mas eu acho que é um candidato quando o cara tá abrindo muito aqui. Se ele tá abrindo, sei lá, 50% do range nesse spot, a gente tem que atacar bastante, né? E pode Sim, pegar umas bordas. Eu não acho que seja interessante, não coloco muito na estratégia, mas eu queria ver na teoria. De novo, é um spot que não tem basicamente raise. 10% de raise é nada pra mim. A estratégia basicamente é full limp, né? Então, a gente acho que pode atacar o range quando os caras abrem muito, né? Principalmente esses combos offs aqui vão abrir pra foldar pra caralho. E a nossa defesa, ela restringe aqui a linha dos 6. Folda mais do que eu imaginava. Eu não imaginava, por exemplo, que ia foldar uma mão suited pra um open 3,5, por exemplo. No caso aqui a gente tinha um open de 3, mas eu queria saber mais ou menos o range pra onde vai, né? E eu tava defendendo demais esse spot aqui, tava me dando mal. Eu acredito que ficar um pouco mais tight, assim, ou jogar mais próximo da teoria mesmo. Contra 3,5 que eu tô falando, tá? Contra 3,5, jogar próximo disso aqui eu acho que é interessante. Porque é um spot desacreditado, né? Quando a gente defende muito range, assim, acho que fica ruim até de fazer foldar, porque por mais que a gente tenha posição, é é um meio, spot é meio, desacreditado, né? O blind wall é desacreditado pra caralho. Então a gente ganha pouca fold equity. Entretanto, os nossos valores ganham muito nessa dinâmica, porque quando a gente acerta, o cara tá desacreditado. Vai dar call de ace high lá no river, enfim. Então, fortalecer nosso range de call aqui, eu acho que é uma ideia interessante. e é um cenário assim, você tá jogando um deep stack ali, 60 blind efetivo. E qual a progressão, assim, dessas off, assim? Parte do range que ele tá foldando. Top 7, 2 suíte. Ah, eu faço um flush aqui, mas é um flush 7. Eu não vou ganhar de nada, assim. Então, se eu começar a jogar bot ali que já vai estar em 8, não tem flop com a mão que eu grito também. E quando eu ganhar vai ser no missile dele que eu flutar e tal. Não é o plano ainda, né? O objetivo é irritar aquelas É, modalidades robustas. Aqui é o cara. Uma dinâmica levelada, assim, de que, vou extrair de um top 4 um kick pior, do segundo passo. Quando tem um vala 2, o top B sempre tem o pior kick, e o par de 2 sempre é o pior par, né? Então, eu sim. acho que tem um Acho que pouco disso. é um pouco defender. E é uma fase que a gente não quer também ficar criando potes grandes, como os marginais. Eu acho que é interessante levar essa estratégia aqui. A linha do 6 off aqui. E os tribets vão vir de onde, né? Principalmente do bottom. Esse bottom off, né? Bem polarizado mesmo, tribet absurdamente polarizado. E que a gente pega esse bottom off aqui. Os piores combos offs que eu vou defender. É interessante ter esse ataque. Esse ataque aqui eu acho que é interessante, porque a gente tá em posição, né? E ele vai. Se o field abre muito mais do que deveria, a gente pode tribetar mais. Eu acredito que a estratégia do field não vai ser essa de abrir só 11% e limpar tudo. Sim. A estratégia deles vai ter 30% pelo menos de raise, 40%. Pelo menos. E aí? Joga. A gente tá pegando um bounty. O cara tem 52. Eu tenho um stats de M-Reg agressivo, até tá marcado de. E aqui, a nossa defesa vai expandir até um mais 2 num bounty. Mais de 2 suited. Vamos defender, vamos tribetar, vamos jogar essa mão. Ou não? Eu acho que deveria, no bounty, não jogar porque a esquerda toda nos cobre e tem sempre que vai jogar também. Na prática ali não deveria ser um problema, porque, como você falou, os caras não estão ligados no quanto eles podem expandir pelo bounty. Então, acho que jogar não seria um problema. E aí, para jogar tanto de call, tribet, mas eu foldaria, assim, né? Ah, no contexto, assim, geral, é fold, eu acho. Porque você tá no meio da rua sendo coberto e vai abrir muito a mais. Eu Sim. acho que pegaria uns ases melhores, assim, as 7, Ah, 8 mais. Assim. fora que também a gente tá numa posição de começo de mesa. Tem muita gente pra falar ainda. A gente vai estar alvo de squeeze. Tem os caras dips aqui. Dois caras. O botão tá deep. Isso é relevante, né? O small blind também. Tem uns Bem caras cover, dips na esquerda. A gente não tem risco premium negativo contra ninguém. Só contra o TOF. O resto é tudo risk premium positivo.
Então, ele abrindo 22 pulsa. Lá. Eu acho que na prática vai estar próximo, 21 pulsa, né? Vai estar próximo disso. Mas olha que a gente ainda tem muito flat. O Ice 3 é a borda ali, o Ice 2 e o Ice 3 tá foldando, mas o resto aqui dos Ases, Suited, está jogando. E o que é interessante desse range aqui? O que é que vocês podem dizer desse range? Tem alguma coisa interessante aí? Tem alguma Olha, anomalia? muito. Deixa eu ver, né? Isso, equidade robusta. Só que, cadê o raise, mano? Cadê o tribet? Sempre bem. Percebe? Como o cara expandiu o range de call, o que é que ele faz? Ele joga todo o range de call. Protege. É bounty, né? Então é um range meio que protegido, até porque vai ter squeeze da parte dos caras depois, né? Pode ter É que squeeze. uma coisa leva a outra, né? De que, por exemplo, eu não quero estar dando call aqui com o meu bottom range, porque tem uns caras ali da esquerda, então eu vou foldar um pouquinho mais, sei lá, tipo, ele overfolda, acaba overfoldando um spot para proteger o range. E aí, por esse mesmo motivo, ele quer trapear os valores dele, né? Então, tipo, ele corta a borda, bota o valor dele para jogar de call para receber mesmo essa agressão. E automaticamente ele já protege o que ele quer jogar, né? Do que sobrou lá para ele jogar. Né? Ele não vai ter só call para foldar lá, porque o topo tribetou e ele deu call na borda, né? Todo tipo de call ali. Sim. É interessante, né? Porque não tem raise. Foi o que eu achei estranho aqui do spot. Eu vou comparar aqui, pra vocês verem esse spot vanilla, tá? A gente tava naquela vibe lá de ver vanilla. Acho que é muito importante a gente entender como é que funciona o spot. A diferença do spot. Né? A gente tá acostumado a jogar vanilla. Maninha, a E, gente dá um tribetinho aí, Gustavo. e olha como é diferente aqui. O TG tá abrindo. Aqui 16 ele já menos, né? abriu menos. Segura mais o range, né? Não é bounce, não tem incentivo. E a gente lá do hijack. Olha como o jogo é diferente, né? A gente só dá call lá e aqui a gente tribeta mais do que dá call. Por quê? E não tem call, né? Praticamente. É os parezinhos, um 10 e vala, dá uma 10 Pelo solta aí. incentivo menor que ele tem de blefar, ou de pagar, por não ter o bounty na nossa cabeça, a gente vai ter os folds lá com a nossa parte de baixo do range. Como a gente não vai ter tanta agressão da canhota lá, por não ter bounty também, o nosso valor não vai querer jogar tanto de trap, né? Isso, também tem essa questão. Mas, cara, olha a diferença da parada, mano. E olha o RP da parada também, né? A gente tá com RP positivo aqui de pontos. Hijack contra. O RP é parecido, porque a gente tem negativo também. Deixa eu colocar. Mas olha como um spot a gente tá jogando contra um range mais tight. E o que a gente faz? Tribeta mais no Vanilla. O mesmo spot o cara tá abrindo mais e a gente tá pagando mais. É loucura, né? E não tem como praticamente, cara. Não quer dar call. Rei Dama, Ás Vala, Ás Dama, Suited. E o resto joga de tribet. Não quer jogar de call aqui. Pra abrir spot também pra muita gente. Pra falar depois do hijack. Tribeta praticamente. E aqui fleta a porra toda. Você tá fletando 4 vezes mais por ser bounty. Um spot que você tá coberto. Que tem RP positivo pra você. Contra um range mais fraco. Né? E aqui contra um range mais forte, você tribeta mais e fleta praticamente nada. Um vanilla. Acho que esse spot é legal pra gente ver que o Bounty, ele abre muito o jogo. E esse jogo, muitas vezes, é de mais flat, não de mais tribet, né? Existe mais flat e mais tribet. Até porque, se eu tribetar aqui no Bounty, o cara vai chuvar mais amplo lá. Eu não realizo o meu range tão bem, né? Aqui eu já realizo o melhor de tribet. Tem o RP do outro lado lá, o cara vai foldar mais. Então, esse tribet, ele vai ter um potencial melhor quando eu tô jogando Vanilla, né? Acho que No bounty você quer se ver, né? Você
jogar multiway, você quer convidar a gente para aí, você já quer expulsar ele da mão, porque você tá de adicional imediata, né? Exato. Cara, é bizarro, né? Tipo, como expande. E isso aqui eu acho que é algo que a gente tem que focar os nossos estudos de pré-flop pra entender esses ranges de bounty, assim. Porque Mano, você a gente falou, perde muito esses calls aqui, ó. Perde muito você esse falou, jogo. Sim. você falou no caso que a gente cobre os caras e a gente tem esse drop act, né? Mas também no caso que os caras cobrem a gente, eles têm o drop act na gente que fazem ele jogar mais. Então, esse call vai ser interessante, mesmo sendo coberto, para que os caras pressionem, né? Esse range, assim, né? Tô falando a parte forte do nosso pique, essa ideia, assim, né? Eu cubro a canhota. Ah, eu vou Isso. fletar, eu quero que eles participem. A É, canhota me cobre. Eu quero fletar porque eles vão participar é, mais quando eu fleto do que quando eu tribete, e aí eu vou estar concorrendo às fichas dele. Então esse EV isso. do flat aumenta bastante na parte topo Ó, quando a tua canhota te cobre e quer jogar por esse seu bounty. isso. Tá aqui, ó. Nesse spot, por exemplo, né? Ele tem menos 13 de RP contra o Small e contra o Big. Principalmente o Big é importante quando o Big vai defender mais, né? Então, olha aí. O nosso RP é 0,8 comparado com o Vanilla, que é 1,5. Quase a metade do RP. O Bounty, e você pode levar isso como um ensinamento para outros spots, né? Normalmente o nosso RP, ele dropa a metade, assim. Mesmo coberto. Então, o jogo é jogado. Não tem muito RP no Bounty, né? E olha aqui. Eu cobrir outros caras faz com que eu tenha uma drop act pra jogar a mão, né? Eu cobro o Big, tá aqui. Então eu tenho uma drop act pra jogar contra outros caras que venham futuramente. Outro cara pode foldar, por exemplo, a gente pode pagar um all-in aqui pra concorrer a um bounty, por exemplo, né? PG, o Small Chova, 12 blinds lá, o cara foldou. A gente pode concorrer a um bounty. Enfim, o jogo ele é jogado no bounty, né? Eu acho que é um ensinamento que fica, assim. E no Vanilla a gente vai querer tribetar um EP, mas no Bounty ele joga full de call. Full de call. Pra proteger esse range de call, já que ele vai pagar amplo, ele tem que ter algumas mãos pra proteger futuramente. Ele tem que ter o Ais, o Rei, o Dama, né? Eu acho que na prática não é tão necessário fazer. Não vejo tantos benefícios, mas é o que a teoria faz, né? Já que eu vou expandir muito meu range de call, eu tenho que colocar nesse range de call mãos fortes. Pra não ficar lá face up demais, né? É que não tá com ele aberto aí, né? Porque se você for ver o EV, assim, ele vai explodir, tá ligado? Se você tá se isolando lá com o EP, tribetando, né? Você vai trazer tudo, e o cara ali pra squeezar, pra dar call ali. E aí, tipo, esses EVs Ah, de. tu fala no Bounty, né? É, Opa, ali vai ser muito mais, eu acredito, assim, bem superior, 40. né? A gente tem 30 contra 50 lá, né? Não lembro mais o spot que eu peguei. Acho que é esse aqui. 4. Mas, é, Pera, que spot é esse aqui? Deixa eu ver qual foi o que eu escolhi aqui. Coberto contra 50 lá. Quantos por cento? 75% de left contra. Vou colocar aqui. Tu fala o EV aqui do qual? é, Ah, 3. É, maior do que o EV. É, igual o do Tribet, né? vai ver os ases ali, o SRE ali. Tá tão a mais, É. não. Mas enfim, fica a ideia, né? Tipo, entender que essa variação de range ela é absurda. Tá sempre atento a isso. Aqui, por exemplo. Pior suited connector que a gente defende aqui. Pior off. O que vocês acham? Estado button contra cutoff coberto. Vai ser um range parecido com aquele do Small. Porque, tipo,
Ó, a gente tem um cara a menos pra falar, tá fora de posição, mas tem as poteadas melhores, então vai ser um rei, sei lá, rei 5 suíte. Nesse filme, mas ainda é 75 pulsa ali, ele ainda tem. Mas vai ser por próximo desse, rei 5 suíte e 2 gap ali até o, sei lá, o 8 e 6, assim. 6 suíte, linha do 10 off. É porque é bounty, né? É. 5, 5, 4, 6 e 7 suited. É bounty. O cara tá abrindo um range amp, tem que se ligar também. Ele tá abrindo um range amp cobrindo a canhota, menos o big. Então ele já tá abrindo um range amp. Então o nosso range vai também migrar pra esse range, né? Que tá abrindo, não é um cutoff normal. Eu imagino que esse cutoff aqui vai abrir uns 40 pulsos. Então a gente vai defender um pouco mais. Eu não Né? mudaria muito O risque isso, não. premium é menor, né? Mais em 8 off, linha do 10 off e o suíte com 2 gap ali, Botão até contra o 8 cutoff. 6 ali. 2 5, 8 6. Assim. Ó, o RP, mano, é bem baixo, né? 1%. Aqui, por exemplo, nesse spot. Vamos ver. Eu já tinha feito, mas eu peguei outra simulação aqui. É que o negócio é os caras da canhota, né? Que vai, com esse stack aí, já de restio, ele já vai. Ele tá abrindo 41%. Então é um cutoff anômalo, né? Normalmente. Em bounty sempre todo mundo vai jogar mais. Então ele vai abrir. E olha só o nosso call, né? É a borda mesmo esse Volet 9. Mais um 8-7. Eu achei que ia até um 5-4, por exemplo, suited. Dama 8 suited. A canhota também pode isolar muita gente, né? Então quando eu dou call aqui, vai ter uma agressividade muito grande. Talvez na prática o feed não consiga encontrar todos esses steals aqui. E até flex mesmo, do small. E o big também vai ser muito agressivo, cobrindo, né? Vai ter muito squeeze aqui. E também que na prática talvez não encontre esse squeeze tanto. E isso pode fazer com que a gente incentive até a dar mais flex. Mas eu vejo na prática que o time, as pessoas não pagam em geral isso aqui. E bounty é o jogo jogado, né? Tem que jogar muito mais. Eu já tinha até rodado aqui. O RP aqui 1.1 contra o cara, só que qual é o detalhe? Olhar sempre pra canhota, né? Se você tá cobrindo alguém, vai ter um RP negativo contra outros jogadores, né? O small ali, por exemplo. Vai pra 11 pulsa ali, então qualquer canhota que você cobre, você incentiva mais ainda da call. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não olha. Ah, tô cobrindo o Big. Principalmente o Big. Olha pro Big. Tô cobrindo o Big. Vamos jogar. Sabe? Tô cobrindo o Big. O Big tá short. O Big tá com 11 blinds. O Big tá com 5 blinds. Às vezes os caras não vai fretar aqui. A gente não presta atenção. Tá jogando muita tela e tal. O bounty não dá pra jogar muita tela. O range é muito mutável. É toda hora mudando. Então tem que se ligar nisso aí. Aqui é o tipo de spot que eu pego, parece que irrelevante, né? É óbvio que isso aqui é um call, mas muita gente paga em 2, assim. Mas quando eu coloco o RP, a gente tem uns folds nesse tipo de spot. Que é interessante, sabe? Eu salvei aqui pra ver depois. As pot shots que a gente tem são 30%. Obviamente a gente vai ter muito call. Mas esse spot não. Mas quando a gente tem RP, tem uns folds que a gente dá que são bizarros nesse tipo de spot. Quando eu coloco o RP, né? Em CMFT, Se colocar qualquer 5 pulsinha aí já. 5 Já pulsinha. Aqui não, aqui o nosso RP vai ter 1,5, mais ou menos, nessa fase aqui. A gente tá 30% field left. Então não vai ter tanto impacto. Mas eu salvo esses spots aqui pra dar uma olhada depois. E aí? Qual flop? O que que vocês acham dessa jogada? Muito spill? Cara, depois que eu fui ver, mano. Eu fiz uma play. Eu gosto porque quando você irrita scared card pra ele, né? Fica aqui atrás. Perfeito, mano. Tipo Muito assim, legal. E você sair de lead no River também. Tipo, Cara, você nunca vai ganhar dinheiro acho dando que call aqui. Perfeito, Pog. Além de construir o pote, né? Que você não vai conseguir. Você vai dar o call lá, vai ter 40 ali, você vai ter 20, 30. Bota o cara com 40 pra trás, né? Você vai ter que chuvar quase 2 potes pra poder pegar o bounty do cara. Ainda tem detalhe. Sim, e pra concorrer o bounty, inclusive. Ronaldo né? fez SAP, né? Como falou.
É. Quando você acerta, tá no 7S, 5 de 1. Eu gosto muito desses spots de ter essa tabelinha, né? Essa tabelinha é o quê? A nossa equidade, o size que a gente vai usar no turn, por exemplo, e qual a fold act que a gente precisa. Aqui a nossa equidade estimada vai ser o quê? Uns 30 pulsa? 40, eu acho. Não penso nem de fogo. Vamos botar. Então, é um spot, vamos dizer que a gente tem 40 aqui, que é um caso raro, né? Que a gente tem um combo draw gigante aqui. Ainda tem o par, né? Que também pode ser bom. Cara, eu posso chovar 2 pots quando eu tenho 40% de equidade, sem precisar de nenhuma fold act. Se colocar um bounty ainda. Nenhuma fold act. Se eu colocar 3 pots, que é o caso, né? Se eu expandir essa tabela aqui, provavelmente eu vou precisar só de uns 10 pulsa de fold act. Certo? Se eu colocar 3 pots. Só que ainda tem o risco negativo do bounty, que faz com que eu tenha mais incentivo colocar. Então, colocar dinheiro ali. Então, pensar a nossa equidade com a fold act nesses spots. Cara, quando eu jogava cash game, os caras desenvolveram, a gente tinha um grupo de estudo de cash game e a gente usava essa tabela, que é bem fácil de construir até, né? Só que é uma fórmula matemática, né? Porque vai ter quanto você vai ganhar do pote quando o pote crescer com essa equidade, né? Não, então, quanto ao DeFi, eu sei, né? Que você vai dividir o risco Mandei a tabelinha. pela recompensa. Sim. Eu tô perguntando onde que eu consigo essa tabelinha mais Ah, que você tá mostrando. pode, manda pra ele aí. Cara, essa tabela aqui é um achado, tá ligado? Do poker. Quando eu estudava cash game, a galera desenvolveu lá e tinha uma jogada que a gente usava muito, que era check shove turn. E o check shove turn a gente sempre estudava por essa tabela. E, cara, massa. Ela é muito, muito boa. Porque muitos spots a gente percebe, depois que vai estudar, que era só chovar, tá ligado? O turn. E a gente usa muito aqui no time e recomenda. Até 2 pots, com 30% de act, quando você tem lá o flush draw, ou 20% de act, cara, você pode chover até 2 pots, precisando só de 50% de fold act. E você já vai ganhar dinheiro imediato. Você já sabe que vai ganhar dinheiro. E isso que o Pog falou é muito interessante. Cara, quando eu hitar isso aqui, eu nunca vou ganhar o vote dele. Então, nesse caso o cara foldou, tá? Mas se ele pagar, cara, eu também tô bem. Digamos que ele pagou lá com 2 pares. Cara, Mas lindo! pau ainda, ele paga ali. Sim, e ele vai pagar pior também. E quando ele pagar, eu concorro ao bounty. Quando eu pagar e irritar, eu nunca pego o bounty dele. Isso que o Pog falou é muito massa. Se irritar, eu não vou ganhar nunca, mano. Então parece spill, parece uma jogada meio louca, mas, cara, é totalmente aprovado matematicamente e pelo jogo também, assim. Isso que o Pog falou, eu não tinha pensado até na hora. Mas, cara, quando eu irritar essa porra, toda carta é scary. Toda carta que eu irrito, pau, ou valete, sei lá, qualquer carta, dama, tudo que eu acertar, ele não vai me entregar mais. Ele só vai me entregar quando? Quando eu botar tudo. Então, e simplifica nosso jogo. É fácil de fazer, sabe? E dá um retorno melhor. A linha mais simples, às vezes, é a mais eficiente. Tá? Então, acho que é bem superior vocês pegarem esse bizu aqui, de quando tiver draw, e a gente usa muito aqui no time a linha de check shove turn, check raise turn. E às vezes, quando é que vai ser um shove? Quando tem 2 pots lá e você tem equidade. Com 20 pulsos, você só precisa de 50% de fold act. Normalmente é o que você vai ter. Então, até 2 pots, quando você tiver um draw lá no turn, pode só fechar os olhos e chovar. Acho que é uma linha bem simples, facilita a jogada, né? Aqui eu não tinha 2 pots, mas eu tenho o incentivo do bounty, tenho todos os motivos que a gente já falou aqui pra mandar, né? Aqui é a defesa bounty do Big. Tem fold? É um tipo de spot que cara, praticamente não folda, né? A gente vai concorrer ao bounty do cara, então eu botei na prática só pra ver. O cara tá abrindo um botão de 40%, por que ele abre 40%? Já que o botão aqui, normalmente, pra esse stack, vai ser uns 45, 50. Tem um stack de resteel no mall e um big dip que cobre ele. Isso. No cenário que eu coloquei aqui, ele tá cobrindo um dos caras, mas mesmo assim ele abre pouco, né? Ele abre menos. Mas mesmo ele abrindo menos... Acho que a galera aí, na prática, erra e abre pra mais aí. Concordo. E se ele abre, melhor ainda, a gente vai defender tudo. Não tem fold, praticamente. É um spot que não tem fold. Exato, por isso que eu tô dizendo que daí vai ser. E olha como a gente pode jogar de resteel nesse spot, né? Eu acho que muita gente perde esses resteals, cara. Eu amplio mais ainda esse resteel. O cara abriu com 20 blinds. Ou bounty, eu cubro.
Cara, eu só solto. Assim, a linha do 7 eu também tô mandando. 6 e 7 suited, 6 e 5 suited. Toda essa parte aqui eu quero mandar. Porque eu acredito que eu concorro mais vezes ao bounty dele quando eu chovo no resteel. Tem a Fold Act. Se eu ganhar o pote, não tô tão interessado no pote, não. Mas assim, no bounty do cara. Claro que eu não vou expandir com 6 e 3 off. Mas esse que a teoria tá fazendo aqui, eu vou enlouquecer muito mais. E recomendo que vocês enlouqueçam muito mais. Um rei 9, dama 9, dama... Essas mãos aqui, só chova na cabeça do cara. Um dama 10 off, um rei 10 off, um rei 9 off, rei 8 off. Cara, é só mandar, porque você vai concorrer mais vezes ao bounty e tem full jacket. Pra que melhor? Você faz o cara foldar uma parada lá, vai puxar o pote, beleza. Mas quando ele pagar, você ainda vai ter 35, 40% de chance de pegar o bounty do cara. E ficar gigante no torneio, enfim. Tá? Então, eu acho que esse spot, primeiro, a gente não folda. Pré-flop. E segundo, vai expandir muito mais o restilo do que ele tá fazendo aqui. Certo? Acho que é a lição que fica num spot como esse aqui. Se o cara abriu, ele já tá fazendo errado. Porque, como o Pog falou, o cara não deveria abrir muito. O range dele vai ter muito chove até. Nessa profundidade, dos 20 blinds aqui, vai inclusive ter chove reto. Posso até pegar aqui pra vocês um cenário. Tem 70, 25% de field left. Num bounty, os caras cobertos ali com 20, ele vai chovar os pocket pairs. Eu peguei um spot parecido aqui. O cara tá coberto no bounty. Ele não quer ficar abrindo pra ser spot. Então vai ter aqui alguns shows, né? Uns pocket pairs, uns ases, alguns ases off, alguns connectors aqui. E ele vai abrir enxuto. Nesse spot que eu tô mostrando, ele tá coberto pelos dois. Olha como enxuto o cara deveria abrir. Só que o cara não faz isso. Quando ele não faz isso, o que a gente pode fazer? Mandar toda a palma na cabeça dele. Defender muito. Mesmo no spot como esse aqui, o cara vai estar defendendo bastante. O cara tá abrindo lá o range aitizaço. E olha aí, a gente praticamente não folda, né? O bounty ele incentiva muito. E é 25% feed left. Tá chegando o ITM já. Eu coloquei aqui um spot 25% feed left. É loucura, né? Com relação a essa questão lá do chove, eu acho que é legal de eu mostrar pra vocês. Eu seleciono alguns spots que eu uso a jogada lá do check chove turn, né? Eu vou mostrar aqui, cara, como imprime esse tipo de play. Aqui eu seleciono algumas linhas, tá? De hotspot. E tem umas linhas que são fodas com esse check chove turn. Como pode fazer? Fica mais fácil da gente enxergar aqui. Ó. Esse tipo de spot aqui, ó. E aqui eu tô mostrando uma play errada. Olha o meu erro na play. Qual foi o meu erro aqui? Não ter chuvado. E aqui era só mandar tudo. Eu tenho broca, tenho over, tá? Bounty cobre. E assim, eu tenho que ter informação que é um cara que tá barrelando aquela carta bastante, né? Turn. E a gente... duas brocas, na verdade, duas brocas. E eu tenho que ter a percepção que o cara tá barrelando muito turn. Vai ter fold. Eu preciso de 50% de fold equity, até 2 pots. E aqui, ó, em vez de chovar, eu dei raise. Ele me nega. Agora, eu que tô jogando dinheiro fora. Eu não consigo mais pagar, mas eu consigo chovar. Entendeu? E aí, o que o cara faz? Você pega um spot como esse aqui, ó. O cara vai barrelar turn. Eu tenho uma equidade suficiente, é só chovar. E a maioria desses spots só passou, mano. Só folda. Os caras só foldam. Aqui o cara vai foldar alguns ases às vezes. Dependendo da fase do torneio. O cara vai foldar alguns ases. Eu tô do big, fazendo o cara foldar um mais lá. Com a equidade que eu tenho. E se ele pagar, eu também tenho um lucro. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse spot é recente. Você não tem o que fazer aqui. É tudo. E aqui eu ganhei fold. Às vezes o cara tanca, mas aqui você ainda ataca pares. Só em você atacar alguns pares que pagaram, que betaram. Os melhores. Os draws melhores, ele não vai conseguir pagar mais, né? Então, é uma simples... Tem uma parte muito grande do field que está acostumado a betar e barrelar, porque não leva check river. Eles barrelam para dar check behind river. Isso. Aí esse range de barril turn
fica bem fraco contra eles. Então, às Sim, vezes eu pego até uns flash aí, tá ligado? Tipo assim, dependendo tipo, da carta que o cara deveria tirar turn. isso. Porque bate uma carta que muda a dinâmica a dinâmica de equidade no turn, o cara deveria chegar até o overpower. Porque, tipo, vamos dizer que bate uma carta de flush de sequência e o Sim, cara tá parrelando. Normalmente essa parrelada é fraco, é barril que não. isso. E o Field tá barrelando mais, né? Ele tá aprendendo a barrelar mais turn e tá usando muito isso. Muito Então a mais. gente, como contra-ataque, o que a gente faz? Hoje a gente tá usando aqui no time, Pog, muito. Linhas que a gente agredia no flop, a gente tá levando pro turn, porque é desconfortável pro cara. O cara não tá acostumado a encontrar. O field em geral só dá 11% de check raise turn. Ou raise cebet turn. O cara não tá acostumado com aquela linha. Normalmente, quando o cara vê uma linha que ele não tá acostumado, ele overfolda. Entendeu? Ele não Não, e entende. também o range de delay sebet, porque o cara deu 2 check, né? Assim, se o cara resolveu não provar o turn, quer dizer que vai passar quase sempre o delay sebet, né? Sim, sim. Aqui, outro Não spot, é ó. isso que você tá falando? Que é um caso Isso. é um caso de checar a flop e poder fazer o delay sebet no turn, não é isso? Sim, sim. Também vai passar Mas se o cara absurdo. checou 2 vezes, esse bet passa mais do que o sebet. O lance é que muita gente prova, né? Por isso que às vezes a gente se beta. Mas se rolar os 2 cheques, esse delay sebet é meio que emite o passo, tá É, ligado? o, o field, na verdade, quando você falou do barrel turn, né? O cara deveria checar muito o turn e shifta a equidade pro cara. Então, por exemplo, muitas cartas que são boas pro Big Blind, o cara deveria checar. A gente deveria checar. Eu vou pegar um spot qualquer aqui, só pra gente ver essa dinâmica. Acho que mais short esse fenômeno acontece mais. Qualquer board, tipo um board de 4, 5 reais, e no turn mete um 7 do Nike, por exemplo. O cara não deve barrelar esse 7 nunca. Exatamente. É, tipo, vamos ver o que tu falou aí. 7, 5. 4, 5 reais, por exemplo. Atos. 4, 5 reais. O turn é o 7 do flush. 4, 5 reais. O cara vai ser beta range. Aqui. Ah, não. Deixa eu alterar o size porque a gente vai Ou levar o mais de 6. um. O 6 de copas aí, por exemplo. O 6 de copas é uma carta que o cara tem que dar muito check behind. Ah, o cara betou. Call. 6 de copas. Que é uma carta que shifta a equity, né? Vai a equidade pro Big. O Big, por isso, vai ter leads. E isso aqui é onde tá a mágica da parada. O Big deveria ter leads. O range do Big, ele agora potencializou, né? Você tá shiftou a equity que era jumenta lá pro button, agora virou pro Big. O que ele faz em relação a isso? Ele tem os bets, inclusive com os valores. Sequências, por exemplo, tá betando. É alguns flushes. Ele vai betar, sabe? E bleefs. Ele coloca nesse range também alguns bleefs. Como um Rei 3, por exemplo, aqui, ó. Ele vai colocar alguns aqui flushes prontos. Enfim, shifta tanta equidade pro cara que ele agora quer botar dinheiro porque o cara não tem incentivo a botar tanto. Só que quando ele checa, o range dele tá mais forte. O range do field tá mais forte porque ele deveria ter lead, só que o field não lidera. Certo? Então, pelo fato do range do field estar mais forte, a gente deveria ter menos bet aqui. Era pra ter uns 40, entende? Vocês conseguiram entender? Era pra ter lead. Só que os caras estão guardando as mãos fortes no lead. Eles não lideraram, eles guardaram essas mãos do range check. Então, por isso, o delay bet no turn do field deveria ser menor, o segundo barril. Deveria ser menor. E quando o shift act, o cara tá betando metade das mãos. Só que a galera vai betar mais, né? Isso acontece, esse fenômeno, principalmente com dobras. Vamos dizer que bate um 5. Por quê? Por que a dobra acontece muito esse fenômeno? Então, a parada já não é mais bom, né?
E o cara pagou muito 5. Olha a quantidade de lead que vai ter o Big. Num 5. Por quê? Porque é a carta que ele mais pagou no flop. O 4 ele ainda tem frequência de check raise, por exemplo, né? Que é o bottom pair. Mas o 5 é a carta que mais pagou. Então, olha o que acontece com o bet do cara lá. 52. Só que se eu colocar aqui, eu vou fazer um node lock. Vamos dizer que o field... eu vou só diminuir essa frequência de bet. Porque o field praticamente checa 100%. Eu vou botar 12, tá? 10. Sei lá. Então, aí esse spot aí que eu tô falando, se o cara tá barrelando, se o cara betou o flop e tá barrelando o turn, dá pra você transformar em blefe aí 7-8, tá ligado? Porque esse Sim. barril aí nunca é valor. O cara com valor sempre dá check aí pra proteger. Até o. Porque quais as quer betar às vezes, né? Em certos spots. Ah, tá bom, o cara tá pro lado. Mas eu digo assim, Nesse um caso, rei não, da né? vida, um vala-vala, Eu o falo Ice de tá maneira genérica, né? Eu falo assim, o Wise Eyes muitas vezes em bordos qualquer. Às vezes os overpairs dos caras, ele não quer betar nesse tipo de bordo, de situação, né? E aí vamos dizer, olha o que acontece com o bet. Isso aqui é uma anomalia, tá? O cara deveria barrelar 18% numa carta ruim. Eu tô colocando, só que o cara tá checando. Quantos bigs vocês veem dando donkey bet por valor? Call e lead por valor? Não tem muito. Eu coloquei o cara betando 10% aqui, ó. Então, em geral, o barrel turn deveria cair drasticamente numa carta como essa. E por isso que o Big Blind tá liderando 40%. Por quê? Ele não tem incentivo a botar dinheiro mesmo com mãos de valor. Então você bota pra ele. É bem simples. Você bota pra ele o dinheiro, é uma carta que favorece. Só que o field continua barrelando muito isso aqui. Sendo que o nosso range tá fortaço ainda. E por isso que a agressão turn, ela é incentivada, ela funciona bastante. Só pra gente ter uma noção. Aqui, ó, por exemplo. Porra, nice spot. Eu gosto de ver esses spots porque fica na nossa mente, tá? Ah, que situações. Aqui eu vou de call flop, vem uma carta ótima pro cara barrelar, tudo na cabeça o cara folda. E às vezes o cara folda o Wise mostrando. Ah, mano, sabia que tu tava na frente. Entendeu? Ele mostra o Wise. E aí é lindo, né? O cara folda o Wise. Aqui, por exemplo, o cara barrela tudo na cabeça. Mesmo assim com a Brock e a Over, né? Se o cara ele tem a capacidade de barrelar bastante turn, a gente pode abusar dessa play. E assim, normalmente a gente vai ver fold. Depende do cara. Depende da situação, depende do momento do torneio. Quanto esse cara é capaz de barrelar. Essa carta aqui não é a melhor das cartas, porque ele não vai barrelar tanto aqui, concorda? Agora, eu sei que sou capaz de atacar muitos valetes do cara. Eu só preciso de 50% de fold act. Nesse caso com broca e over, né? Eu consigo atacar certas mãos, e aí é o pensamento que você vai ter que ter na hora do jogo. Contra o TG é melhor? Não, é pior. É um range mais curto, só que eu sei que o cara vai barrelar muito. Ataca. Aqui, por exemplo, é um spot que é só chovar. Com a cuidado que a gente tem. Isso aqui é um spot que eu peguei do Luiz, por exemplo. E, mano, é difícil jogar contra isso. Tá ligado? É difícil. Você adapta aí, tomou um chove lá. Paga com valete agora. Então a gente pode ter isso como um recurso no jogo. Aqui eu peguei um spot que é blind wall, então eu acredito que o range é um pouquinho mais amplo. E aqui é soltando mais o braço, né? Mas assim, eu tô vendo que é um cara que barrela 100% turn. É um cara que... E aí você tem que fazer o ajuste. A carta é boa pra barrelar. É um cara muito agressivo. A gente vai ter que selecionar bem os spots, né? Não pode fazer a torta e a direito, mas entender quem é o cara, quão barrelável é aquela carta, quão incentivado o cara tá a betar ali e a foldar, por exemplo. Numa reta, eu percebo que passa muito play. Porque os caras começam a overfoldar na reta. E aí, vocês podem usar como um recurso muito bom. É isso, galera. Era pra ser um armap só de meia hora, a gente emendou, ficou um pouquinho.
Vamos lá, GL no